trabalhadores da casa, senhores e senhoras da imprensa, a todos da galeria, aos internautas. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a terceira sessão especial da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à primeira etapa do primeiro período da 17ª legislatura, com o objetivo de comemorar a passagem do Dia Municipal do Deficiente Físico, comemorado sempre no dia 15 de março, atendendo o requerimento 26/2013 de nossa autoria. Solicito ao mestre de cerimônias que anuncie as autoridades que irão compor o plenário e a mesa diretiva e a mesa legislativa. Bom dia a todos. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Convidamos a comissão designada pelo presidente, composta pelos vereadores Marcos Lima e Beldes, para conduzir a mesa desta casa. Senhora Jaiana Bastos Miranda Ribeiro, secretária municipal de Educação e palestrante desta sessão. Senhor Reinaldo Maia, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. A senhora Moema Pedreira, coordenadora do PET, estará nesta sessão representando o secretário Ildes Ferreira. Senhora Monalisa Dória, enfermeira, estará nesta sessão representando a secretária de Saúde, Denise Lima Mascarenhas. Senhor Mário Moreno, nesta sessão, representando o deputado José de Arimateia. Solicitamos à mesma comissão que conduza ao plenário desta casa a senhora Grace Iali, assistente social, nesta sessão estará representando a Cromossomos 21. Senhora Moema Pedreira, coordenadora do PET, estará nessa sessão representando o secretário Ildes Ferreira. Senhor Juraci Gonçalves, conselheiro municipal de Pessoa com Deficiência. Senhora Seide Caroline Silva Nunes, coordenadora pedagógica da APAI. Senhor Manuel de Santana Barreiras, diretor de Assuntos Científicos da Cromossomos 21. Senhor Deraldo Gomes Azevedo, coordenador técnico da APAI. Senhor Raulindo Maia Nascimento, vice-presidente da Associação dos Deficientes Físicos da Bahia. E o senhor Marcelo Almeida Souza, representando a Associação dos Deficientes Físicos da Bahia, e a senhora Maria José Ramos, presidente da Associação dos Deficientes. Honradamente, passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente desta Casa Legislativa. Agradecemos a mestre de cerimônias e convido a todos para acompanhar de pé a execução do hino nacional brasileiro.
Radiante, brilho esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Funduras do Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Toque a terra, mais garrida, deuses, olhos lindos, campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu ser é mais amor. Copacabana, lambrados, salve, salve, graça de amor eterno seja símbolo, o barulho dos tempos estrelado, retira o verde mundo desta câmara, paz no futuro e glória no passado. Mas se eres da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, com pátria amada, dos filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. Saudando a nossa secretária municipal de educação, professora Jaiane Abaste Miranda Ribeiro, em nome da qual faço também uma saudação a todos os membros da Secretaria de Educação que estão aqui presentes. Reinaldo Maia, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a senhora Noêmia Pedreira, coordenadora do PET, nesta sessão representando o nosso secretário de Desenvolvimento Social, Wildes Ferreira, e Mona Lisa Dória, enfermeira, que nessa sessão representa a secretária de Saúde, Denise Mascarenhas. E dizer que a secretária Denise, o irmão dela faleceu, e o velório se encontra agora no Dom Pedro e depois vai para a Conquista, por isso que ela não... Senhores vereadores, Marcos Lima, Carlito do Peixe, Zé Carneiro, Eli Ribeiro, Isaías de Diogo, Pablo Roberto, Beldes, Corrêa Zezito, vereadora Jerusa. Para a gente, senhores e senhoras, todas as autoridades aqui representadas, para a Casa da Cidadania é sempre importante a realização desta sessão. Nós tivemos aqui na Câmara o vereador Roberto Torinho, que sempre foi o autor desta, para que pudesse estar sendo realizada essa sessão, em comemoração à passagem do Dia Municipal do Deficiente Físico, sempre comemorado no dia 15 de março, e foi um dos vereadores que tem a maioria das suas leis voltadas para pessoas com deficiência. Em nosso terceiro mandato também, nós sempre procuramos ter sempre um olhar voltado também para essa parcela da população. E tive assim a felicidade de algumas das nossas leis serem aprovadas, inclusive aqui tornou Libras como língua oficial no município de Feira de Santana. E na época também fizemos uma indicação ao prefeito Zé Ronaldo, que pela primeira vez no município fez um concurso para a contratação de intérprete da língua de sinais, que precisamos inclusive agora ampliar para a nossa rede. Em todas as sessões, nós sempre temos a palavra de uma entidade que trabalha com crianças, com jovens, com adultos. E nós temos visto ao longo desses anos poucos avanços, e eu digo sempre, se nessas entidades não tivesse pais de crianças com algum tipo de necessidade especial, talvez elas já tivessem até sido fechadas, né? Mas na maioria delas, quase todas, nós temos pessoas com filhos, com irmão, e sempre tem um olhar diferenciado e o desejo sempre de avançar. E a gente entende que o poder público precisa exatamente colocar um olhar diferenciado para que a gente tenha assim as condições de
cada vez mais melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. No dia de hoje, nós vamos ter uma palavra de Reinaldo Maia, mas eu fiz questão de convidar a secretária, né? Primeiro para comprometê-la, né, nesse processo, porque nós precisamos conhecer o que é que o município, sobretudo na área de educação, já realizou, o que é que vem realizando, o que é que se pretende realizar. Professora Jaiana, desde que entrou na educação, ela tem trabalhado na área de educação especial. E eu tenho certeza que o olhar dela já vem nessa linha. E ela vai ter agora, como secretária municipal de educação, a oportunidade de colocar os seus sonhos para se tornarem realidade. Eu tenho certeza, Jaiana, que conhecendo você como eu conheço, eu sei que nós vamos ter avanços importantes nesta área. E eu quero assim agradecer a presença de todos vocês, mas dizer que esta Câmara precisa, esta casa precisa cada vez mais se comprometer. Nós temos aqui representantes de diversas áreas, mas nesse período, nessa nova legislatura, nós tivemos o retorno da vereadora Jerusa, que foi secretária de Ação Social, de Desenvolvimento Social, que também contribuiu muito e com certeza agora, no retorno dela para a Câmara, ela tem um olhar totalmente diferenciado do que tinha antes, por ter tido a oportunidade de estar naquela secretaria e conhecer exatamente não só as entidades, mas a necessidade da população de Feira de Santana, sobretudo daqueles mais carentes financeiramente, e eu sei que seu olhar agora é outro, Jerusa. Nós temos aqui o professor Beldes, que foi coordenador da DIREC, né? E sabe exatamente a luta dos pais na busca de vagas para os filhos, onde precisa encontrar uma escola que não seja uma escola adaptada, mas uma escola que seja inclusiva, né? E eu sei também, Beldes, que você vai estar contribuindo muito nessa legislatura, né? E todos vocês, vereadores, que estão aqui. E eu gostaria, neste momento, de poder passar a palavra para o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o nosso querido amigo Reinaldo Maia. Ele vai falar daqui. Quero também registrar a presença do nosso vereador Tom Branco, que já está aqui presente. Citar também aqui a presença de Francenildo Pereira, que é inspetor da Guarda Municipal, está aqui representando a Guarda nesta sessão. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, professor Justiniano França, excelentíssima senhora secretária, em nome da secretária Jaiana de Educação, eu cumprimento todos os secretários, representantes. Em nome do vereador Beldes, professor Beldes Ramos, eu cumprimento todos os vereadores dessa casa. Em nome do professor Deraldo da PAI, eu cumprimento todas as associações presentes. Em nome da professora Rosenaldo Gonçalves, eu cumprimento todos os professores da área de educação especial. Em nome do pastor Juraci Gonçalves, eu cumprimento todos os deficientes. O pastor Juraci é deficiente visual, cumprimento todos os deficientes. Senhoras e senhores, esta casa, como a Casa da Cidadania, aqui nós voltamos os nossos olhares, os nossos ouvidos, os nossos sentimentos, para que daqui saia as leis e os cumprimentos dela, para que o deficiente possa ter, no seu dia a dia, dias melhores. Porque é daqui que se faz as leis, é daqui que se também busca cumprir as leis. E o dinâmico vereador Roberto Tourinho, que fez essa lei, a Lei Municipal da Pessoa com Deficiência, que é do dia 15 de março, parabenizar o presidente da Câmara, o professor Justiniano, por trazer essa sessão tão importante, onde
a professora Jaiana vai colocar para todos nós o que a educação vai, na sua gestão, fazer para o bem-estar do deficiente na educação, que é importantíssimo a educação da vida do deficiente. Nós sabemos a falta que faz a cidade que não tem uma educação inclusiva. E Feira é uma cidade grande, a segunda cidade da Bahia, que tem que ter tudo que possa dar aos deficientes dessa localidade, dessa cidade, tudo que é necessário, porque é uma cidade que tem estrutura para fazê-lo. A gente sabe das dificuldades que passa a educação especial, por falta de profissionais, às vezes por materiais adaptados, mas, com certeza, a professora Jaiana, por ter sido já uma pessoa ligada a essa área, foi chefe de divisão especial da área de educação especial para as pessoas com deficiência, por certo também, na sua gestão como secretária, ela vai manter esse olhar voltado para a educação inclusiva. Presidente, nós sabemos que esta casa é uma casa que visa trazer, para as pessoas, para os cidadãos, a condição para que ele possa realmente resgatar a sua cidadania. Mas ainda vejo muito de longe de dar ao deficiente esse direito, de mostrar que ele é capaz, que ele tem condição de desenvolver seu papel. Eu não vejo aqui, eu não sei se eu estou enganado, se eu estiver enganado, alguém pode abrir os olhos, Às vezes a gente não enxerga direito e aí passa por esse suplício. Mas eu não vejo aqui na Câmara deficiente trabalhando, nem assessor de vereador, algum deficiente prestando serviço. Mas eu vejo deficiente trabalhando com assessoria de vereadores, ou até na Câmara e em outros lugares. Nós temos secretário deficiente. Aliás, eu quero cumprimentar o prefeito por ter colocado pela primeira vez um diretor deficiente, que é o professor Lacerda, que hoje é diretor da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ao menos um deficiente, em algum lugar importante, que a gente até então não via isso acontecer. Mas eu espero que as pessoas, os políticos, as autoridades, vejam no deficiente capacidade de exercer a função. Capacidade todos nós temos, É só ver a aptidão de cada um e ver em que grau pode se colocar um deficiente para prestar o serviço. A maior dificuldade hoje, presidente, estou presidente do conselho e só recebo pedido de pessoas que queiram trabalhar, as empresas só me mandam buscar deficientes auditivos para carregar peso, para carregar caixa, pacotes. Eles não querem deficientes paraplégicos, cadeirantes, eles não querem deficientes visuais, eles querem explorar aquele deficiente que ele pode usar como se por um acaso a sua empresa tem um deficiente trabalhando. Então é preciso que tenha mais rigor na lei, mas que faça cumprir essas leis e que seja duro também com essas pessoas. Fazer cumprir a acessibilidade do deficiente. Ninguém pode andar hoje mais, o deficiente não pode andar mais em feira, não tem mais espaço nas calçadas. Os passeios altos e baixos, os cadeirantes, então, os deficientes visuais, os idosos, tantos aqueles que precisam de acessibilidade, até os ditos normais também tropeçam pela falta de condição de acessibilidade. Então temos a obrigação de fazê-lo acontecer, essa condição de ir e vir do deficiente. Eu acho, presidente, que nós temos que primeiro fazer leis, temos demais, grandes leis boas, é preciso que faça cumpri-las. E nós precisamos, nós deficientes, de nos unirmos, para cobrar das autoridades os nossos direitos. Pedir aos senhores vereadores que na hora da verba de subvenção ajudem as associações
Associações, o terceiro setor que ajuda os governantes, precisa de ajuda, precisa de sobreviver. E essa Casa da Cidadania precisa também direcionar uma ajuda para as associações. Eu espero que essa sessão, presidente, seja uma sessão que venha abrir os olhos, as mentes, o entendimento da sociedade diferente, das autoridades, dos políticos, para com o deficiente. Nós precisamos da ajuda de todos. Não precisamos de esmola, mas precisamos de ajuda daqueles que querem ajudar, daqueles que têm esse entendimento e que vê que nós somos capazes, que nada para nós sem nós. Muito obrigado. Dizer que o diretor do Departamento de Assistência Social, Carlos Lacerda, que é cadeirante, ele, por uma questão de saúde, está no médico na consulta, não pôde estar presente nessa sessão. Concedo a palavra à senhora Jaiana Bastos, secretária municipal de Educação, palestrante dessa sessão. Excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente da Câmara Municipal, senhor Reinaldo Maia, presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, senhora Moema Pedreira, coordenadora do PET, que nesta sessão representa o secretário Ildes Ferreira, senhora Moralisa Dória, que é enfermeira, e nessa sessão representa a secretária de Saúde, Denise Mascarenhas. Senhores vereadores, convidados, amigos da imprensa aqui presentes, a equipe da Secretaria Municipal de Educação, tenham todos um bom dia. Esta sessão especial se refere à comemoração do Dia Municipal do Portador de Deficiência Física, comemorado no dia 15 de março. Porém, apesar do dia intitulado, não poderia me ater apenas às pessoas com deficiência física. E peço licença aos senhores vereadores e a todos os presentes para falar sobre as pessoas com deficiência e não apenas as com deficiência física. Antes de iniciar a minha fala especificamente, gostaria de situá-los um pouco sobre minha caminhada no contexto da inclusão das pessoas com deficiência neste município. Trabalhei na Diretoria Regional de Educação de Feira de Santana, na DIREC 2, como coordenadora de ensino durante quase 10 anos, e neste percurso, eu e minha saudosa amiga Marliete Bastos, que não se encontra mais entre nós, lutamos juntas e junto ao governo na época, para iniciar o processo de implantação da Sala de Recursos Multifuncionais. Fomos ouvidas, depois de muita luta, e conseguimos implantar a primeira Sala de Recursos Multifuncionais de Feira de Santana, onde hoje funciona a Secretaria de Administração, o antigo prédio do IAPSEB. Constituímos uma equipe que fazia o atendimento a crianças e jovens com deficiência, matriculados na rede estadual de ensino, e o trabalho, ao longo dos anos, se consolidou e se transformou no que hoje é o Centro de Apoio Pedagógico, CAP, situado no bairro da Calilândia. Passados alguns anos, trabalhei como chefe da Divisão de Ensino Especial da Secretaria Municipal de Educação e, paralelamente, como membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Feira de Santana, onde fui eleita presidente deste conselho. Nesses percursos, tanto na presidência do Conselho da Pessoa com Deficiência, quanto na chefia da Educação Especial, busquei atuar de forma a alcançar melhorias e garantia dos direitos dessas pessoas, tais como a implantação de salas de recursos multifuncionais na rede municipal de ensino, que falarei posteriormente sobre o assunto. Assim, a minha história com a inclusão se dá há mais ou menos uns 15 anos, e partindo desse pressuposto, me sinto à vontade em tratar desse assunto. Então, eu trago ali alguns slides, e o tema da minha fala será inclusão, caminhos e possibilidades.
Nesse contexto, antes da gente adentrar sobre o assunto da inclusão, a gente pode fazer um panorama, né, em relação ao tratamento que essas pessoas com deficiência eram dados, né, ao longo dos anos. Então, se a gente for olhar realmente a história, pessoas com deficiências, elas eram vistas à margem da sociedade. Então, quando uma criança nascia com deficiência na família, ela muitas vezes ficava em casa, né? Muitas vezes as famílias sentiam vergonha porque nascia uma criança com deficiência, e essa criança, ela não saía muitas vezes do seio familiar para que pudesse conviver com as demais pessoas da comunidade, com seus vizinhos. Então, a história nos conta isso. Ao longo dos anos, essas pessoas com deficiência, elas foram buscando ser ouvidas. E a partir da escuta, da fala dessas pessoas, se buscou pensar em legislações que garantissem o direito de ir e vir dessas pessoas. Seja ela na escola, no seio social, nas áreas de lazer, no contexto social como um todo. Então, para falar de inclusão, a gente tem que lembrar, né, do histórico dessas pessoas. Como essas pessoas viviam e como, vamos dizer assim, sobreviviam no meio desse contexto social que desagregava e que se situavam à margem dessa sociedade vigente. Então, a gente começa a falar ali alguns conceitos, né? Eu trago ali um conceito antigo e um conceito novo. O antigo a gente traz pessoa portadora de deficiência. E trago dois conceitos, o que é ser portador e o que é deficiência. Então, portador é a pessoa que carrega ou que conduz alguma coisa, é um carregador. Né? E quando você fala que é uma pessoa portadora de alguma coisa, é algo que ela está carregando. E deficiência é o substantivo atribuído a toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Refere-se, portanto, à biologia do ser humano. Então, a palavra portador, ela deixa de existir nas legislações atuais, eu vou apresentar um pouco disso para vocês, e passamos a chamar, por uma luta dessas pessoas, uma reivindicação que foi ouvida, né, pelos legisladores, de que a gente passa a tratar como pessoas com deficiência. Então, são pessoas surdas, são pessoas cegas, são pessoas com deficiência física que não portam a deficiência, elas possuem aquela deficiência. Pode apertar de novo, Fábio. Então, o que é inclusão nesse contexto? O verbo incluir, no sentido etimológico, significa conter em, compreender, fazer parte de ou participar de. Então, esse é o conceito que nós temos sobre inclusão, que hoje a gente fala muito em inclusão, né? Então, os tipos de inclusão, eu só citei ali apenas 3, para que a gente possa se reportar. Então, existe a inclusão social, a inclusão escolar e a inclusão digital, né? Então, são os acessos que a gente tem a essas pessoas de estarem inseridas no meio social, escolar, ou no meio da informática, da globalização que a gente vive hoje. Mas eu vou me ater à inclusão escolar, que é o que me cabe enquanto secretária e educadora, né? Então, volta um pouquinho ali, por favor, Fábio. Eu trago uma imagem que é de uma criança ali, uma menina com síndrome de Down, né, no meio de outros colegas ali numa classe escolar, subentende-se que é uma classe, tem uma criança com síndrome de Down no meio, eu estou fazendo a leitura por conta dos deficientes físicos, né, das pessoas com deficiência, visual, e essa criança está ao redor dela outras crianças que são colegas, né, mostrando que a inclusão é possível. Pode passar. Para a gente refletir um pouquinho, eu trago uma imagem também de uma criança cadeirante, né, uma criança na cadeira de rodas, e à frente dela tem uma outra criança, que é uma menina, lá é uma paisagem assim de fundo, que na verdade é uma bola, elas estão brincando, mas nos parece como se fosse uma lua ou um sol, né? É uma imagem interessante. E diz o seguinte: incluir não significa apenas colocar no próprio ninho o estranho que vem de fora.
Eu vou ler aqui porque, me desculpem, né? A idade. Incluir não significa apenas colocar no próprio ninho o estranho que vem de fora, sequestrando da sua vida plena. Ao contrário, requer um sair de si e ir ao seu encontro, ofertando-lhe aquilo de que efetivamente necessita. Incluir significa ouvir e responder aquilo que um outro pede pela sua própria voz. Então, a inclusão ela não pode ser pensada sem as pessoas com deficiência, né? Maia colocou muito bem isso na sua fala. A inclusão ela só pode ser pensada e praticada a partir das necessidades ditas e faladas e ouvidas pelas próprias pessoas com deficiência. A gente traz agora um pouco um panorama em relação à questão legal, né? As legislações que compõem e que resguardam e respaldam toda essa luta das pessoas com deficiência. Ali tem uma imagem que é da Constituição Federal e a gente traz a educação inclusiva e alguns pressupostos legais, uma breve retrospectiva. Então, inicialmente, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é de 48, que traz um reconhecimento da liberdade, igualdade, indignidade e direitos a todos os seres humanos. Então, na Declaração Universal, ela diz que todos os seres humanos têm que ter liberdade, igualdade e dignidade. Então, ela não exclui as pessoas com deficiência. Por exemplo, ela está dizendo que todas as pessoas, todos os seres humanos têm os mesmos direitos. Na nossa Constituição Federal, define no artigo 206 que a educação como direito de todos, e a gente sempre encontra aí a palavra todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa no exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Na Declaração Mundial de Educação para Todos, fora do Brasil, né, em 1990, em Jontier, traz o compromisso brasileiro com a erradicação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental, apoio à construção de sistemas educacionais inclusivos. Então, a partir dessa declaração, já começa-se a pensar em sistemas educacionais que sejam inclusivos, ou seja, que garantam o direito a todas as crianças, jovens ou adultos de estarem usufruindo do que a escola pode oferecer. No Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 85, reforça os dispositivos legais ao determinar que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede de ensino. Então, o ECA ele já traz para a gente que é uma responsabilidade dos pais ou responsáveis da matrícula dessas crianças na rede de ensino regular. Então, se a gente for fazer um panorama aí desse início aí de legislação, a gente percebe de que as famílias já têm um respaldo legal para que possam estar matriculando seus filhos, saindo do seio da sua família, da sua casa, para que eles possam estar sendo matriculados na rede regular de ensino. Porque ali até então a gente tinha as escolas ainda especiais, né? Hoje a gente, com essa perspectiva da inclusão, a gente já traz uma outra visão de que as crianças podem e devem sim ser matriculadas nas escolas regulares. A Declaração de Salamanca, para nós da educação especial, é a declaração que traz, vamos dizer assim, um divisor de águas em relação ao tratamento e ao pensar, né, nos direitos dessas pessoas com deficiência. Então, ela foi realizada lá em Salamanca e o objetivo específico da discussão desse encontro, né, que a partir desse encontro de pessoas que inclusive tinham pessoas com deficiência nesse contexto, ficou posto de que a atenção educacional aos alunos seria especificamente aqueles com necessidades especiais. Então, a Declaração de Salamanca, ela vem trazer esse fortalecimento a toda uma atuação que se deve ter para com essas crianças em relação à escolarização. Nós temos também a Política Nacional de Educação Especial, de 94, que orienta o processo de integração institucional. Aí a gente não está falando ainda de inclusão, a gente está falando de integração.
que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas. Nessa política nacional, ainda não se tem uma visão de inclusão, e sim de integração. E o que é que aconteceu? Muitas vezes se colocava a criança com deficiência na classe regular, porém, não se dava o tratamento que elas mereciam. Também não é para se fazer um tratamento diferenciado, né? Porque a criança tem uma deficiência, a gente vai pensar, né, em situações que acabem fazendo com que ela fiquem realmente à margem do contexto de sala de aula. Então, nesse processo ainda de integração, então, coloca-se a criança. Eu estava conversando antes aqui nos bastidores com a assistente social e ela me colocando a situação de uma escola municipal que o ano passado aconteceu, que foi justamente essa questão da integração. Então, eu abro um parêntese para dar o exemplo. Uma professora que tem um aluno com deficiência em sala e fez a matrícula regularmente, porém, ela não passava as atividades para a criança, ela deixava a criança lá isolada no canto da sala, né? Ela não fazia a interação dos outros colegas com essa criança. Então, isso não é inclusão, isso é uma integração. Incluir, como a gente viu anteriormente, é quando você coloca a criança fazendo parte do contexto. Então, ela está ali, mas ela está inserida em todas as ações, em todos os processos que mediam o pedagógico da sala de aula. O fazer pedagógico tem que ser para todas as crianças. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, ela preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicas para atender às suas necessidades. Então, a LDB, que é a lei maior, né, que rege a educação nacional, ela diz que os sistemas de ensino, ou seja, as esferas federais, né, estaduais e municipais, devem assegurar que os currículos, os métodos e que tenhamos recursos, organizar a estrutura toda desses 3 sistemas para que a gente possa atender às necessidades dessas crianças e jovens ou adultos com deficiência matriculados em uma das redes. A Convenção de Guatemala reafirma que as pessoas com deficiência, a gente já vê ali que é uma alteração do termo, né, porque a gente está chegando mais para a década aí de 90, as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais, inclusive de não se submeter à discriminação. Então, aí a gente já vê também que é uma convenção que já vai tratar realmente da pessoa com deficiência, pensando nos seus direitos como pessoa humana que deve interagir e conviver no meio social que nós vivemos. Eu trouxe um panorama de várias leis, né, para que a gente possa entender um pouco dessa história e de luta das pessoas com deficiência. Então, no Plano Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, Linda traz a palavra portador, define a educação especial como uma modalidade transversal e todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar de educação especial ao ensino regular. Então, ali já vai trazer um contexto diferente. Então, ela já traz que a educação especial, ela tem que perpassar, ser transversal a todas as modalidades de ensino, a todos os níveis de ensino. Depois eu vou mostrar um quadro que representa bem o que traz o Plano Nacional. As diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica de 2001 ampliam o caráter da educação especial para realizar o atendimento educacional especializado complementar, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais. Então, nas diretrizes nacionais da educação básica, já amplia o caráter de educação especial, dizendo que a gente tem que implantar o atendimento educacional especializado, que é uma forma de atendimento complementar a sala de aula para que essas crianças e jovens possam se desenvolver plenamente. No Plano Nacional de Educação, estabelece objetivos e metas para que sistemas de ensino favoreçam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos
e as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professor. Aí agora, nós ouvimos muitas vezes o professor falar que não está preparado para receber em sua sala de aula crianças, né, ou jovens com deficiência. E aí, nas diretrizes curriculares, ela já traz que os estados, né, municípios e a União, eles têm obrigatoriedade de fazer as formações, realizar formações continuadas para que os professores possam se sentir mais seguros em relação ao atendimento dessas crianças em sala de aula. Então, o ato de dizer eu não tenho formação para tal, a lei diz que se não tem que ser oferecido para que essas pessoas possam se sentir mais preparadas para o atendimento. Mas isso não inviabiliza a matrícula em sala de aula. A matrícula é uma coisa, a preparação é um outro fator. Então, a matrícula é garantia legal, a formação também é garantia legal. Mas, além da obrigatoriedade dos estados, municípios, da União, o próprio professor tem que buscar sua formação continuada para que ele possa atender aquela necessidade e aquela demanda específica. Nessa parte aí, o último slide que traz a legalidade, né, de todo o contexto da educação especial, e depois eu vou tratar especificamente sobre a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, aí a gente já chega um pouco mais perto, né, mais próximo, em 2003, onde foi criado, né, um programa chamado Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, que eu, inclusive, fui coordenadora desse programa junto ao Ministério da Educação durante 3 anos. E ele diz o seguinte, esse programa foi criado a partir também de encontros realizados no Brasil afora, e eu participei de alguns encontros desse, e onde se discutia os direitos das pessoas com deficiência, especificamente voltado à questão da educação. Então, a partir dessa escuta, desses encontros, se pensou na realização e efetivação desse programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, que promove um amplo processo de formação de gestores escolares e educadores nos municípios, né? Feira de Santana é um município polo, onde ele contempla e abrange 48 municípios da região. Então, nós somos responsáveis por 48 municípios circunvizinhos, né? Onde a gente faz as formações anuais para que possa se tratar de assuntos pertinentes à efetivação desses direitos dessas crianças junto ao contexto escolar. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência estabelece que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem. E o Plano de Desenvolvimento da Educação, já em 2007, estabelece a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, a implantação de salas de recursos e a formação docente para o atendimento educacional especializado. Então, eu trago aí a política nacional para que a gente possa se situar hoje no presente, né? A política entrou em vigor a partir do ano de 2008. É a política que rege hoje essa perspectiva inclusiva em relação à educação no contexto nacional brasileiro. E eu trago um pouco dessa política, quais são seus objetivos, a finalidade dela e como é que ela se contextualiza na nossa cidade, no município de Feira de Santana. Então, essa política assegura a inclusão educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades superdotação. Então, o público-alvo são alunos com deficiência, então, alunos cegos, surdos, com deficiência física, né, outros tipos de deficiência, ou deficiências múltiplas, mais de uma deficiência, os transtornos globais do desenvolvimento, que são os autistas, né, alunos com síndrome de Down, crianças com síndromes e outras síndromes, as altas habilidades ou as crianças com superdotação. Nós atendemos, em 2010, uma criança de Feira que tinha superdotação, né? Esse diagnóstico é feito a partir de uma equipe multidisciplinar, a gente vai ver ali adiante um pouco, então, o acompanhamento e a forma que a gente vai estar inserindo, né, incluindo essa criança na escola, tem que ser uma forma bem
articulada para que ela, porque o desenvolvimento dela é maior do que as demais crianças em um determinado aspecto. Então, tem todo um conjunto de ações que é desenvolvido, mas a gente teve esse caso que é muito raro, né? Crianças com altas habilidades, e nós lá do município, aqui da educação, recebemos uma criança assim. Aí nós temos um quadro que, quando a lei falou da questão da transversalidade da educação especial, então é um quadro que vai demonstrar isso. Então, ali à esquerda nós temos a educação básica, temos 4 quadros que começam da base com a educação infantil, sobe com o ensino fundamental, depois o terceiro é o ensino médio e o último é a educação superior. E a gente tem uma seta transversal desde a educação infantil até o ensino superior, onde a gente entende que a educação especial ela tem que perpassar por todas as modalidades e as séries, né? Toda a educação básica ela vai estar perpassando. Então, ela não é à margem, não é um apêndice, não está à parte. Ela está inserida no processo de formação de todo o ser humano, que começa da educação infantil até a educação superior. Os objetivos da política de educação inclusiva é garantir o acesso de todos, eu grifei ali a palavra todos, os alunos atendidos na política ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino. Então, a gente tem que garantir, através da política, que as crianças sejam incluídas a partir das séries iniciais e que elas possam transversalizar todas as modalidades e níveis de ensino, né? Como a gente tem pessoas que fez faculdade, pós-graduação, né? E que tem algum tipo de deficiência. Então, que tenha participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de ensino. Oferecer o atendimento educacional especializado, mais carinhosamente nós chamamos de AEE, nas salas de recursos multifuncionais, que eu vou mostrar um pouquinho como é o atendimento. Formar professores para o AEE e demais professores para a inclusão. Então, a ideia não é só trabalhar com o professor que está na sala de recursos, é também fazer formação para aqueles professores das classes regulares que tenham alunos com deficiência. Prover acessibilidade arquitetônica nos transportes, nos mobiliários, comunicações e informações. Então, o próprio Ministério da Educação, né, tem o programa Caminho da Escola, que inclusive nós estamos adquirindo ônibus que são adaptados, acessíveis, né, para pessoas com deficiência, nos mobiliários também, nas comunicações e também na informação. Ou seja, a política ela vai para muito além da questão escolar. Então, toda a sociedade tem que se preparar, né, todos os ambientes, para estar atendendo às necessidades das pessoas com deficiência. Estimular a participação da família e da comunidade. Promover a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas educacionais. Então, aqui no município de Feira de Santana, nós da Secretaria de Educação, a gente está tendo articulação entre a Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, para que a gente possa estar oferecendo alguns programas, alguns projetos que possam estar envolvendo as três secretarias para essa articulação se efetivar na implantação de formas de melhoria do atendimento a essas pessoas aqui do nosso município. O currículo escolar, dentro da política, ele tem que ser amplo, com uma proposta educacional inclusiva. O projeto político-pedagógico das escolas, eles têm que levar em consideração e contemplar o acesso a essas pessoas à escola, a permanência dela com qualidade e aprendizagem. Tem que ser flexível, né, um currículo, tem que ter a crença na capacidade de aprendizagem de todos os alunos, respeitando seus diferentes ritmos e estilos. Então, a gente tem que acreditar que essas pessoas são capazes de aprender e de avançar, né, na escolarização, e pensar também nesse currículo que seja igual em oportunidades na construção do conhecimento. Ou seja, que todos têm capacidade de aprender dentro do seu ritmo, dentro do seu tempo. Então, não significa que uma criança que tenha deficiência, ela não tenha capacidade de aprendizagem dos demais colegas. Nós temos casos de alunos paralisados cerebrais, que são cadeirantes, e que muitas vezes têm o desenvolvimento tão
quanto os demais que não têm. É uma questão de estimular e de dar condições para que essas crianças possam avançar. Então, dentro da política, a gente tem o atendimento educacional especializado, o AEE, que nós temos na rede municipal de ensino implantado. O AEE é um serviço de educação especial que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. Então, ele tem que organizar, elaborar e identificar ações pedagógicas para serem desenvolvidas com essas crianças e jovens para que eles possam ter o pleno desenvolvimento. Ele complementa ou suplementa a formação do aluno com vistas à sua autonomia e independência na escola e fora dela. Então, o AE, como é que ele funciona? Nós temos a sala de recursos multifuncionais, que são espaços organizados dentro das escolas, são salas organizadas, né? Onde tem recursos próprios e específicos, além do que os próprios professores podem estar elaborando e organizando, para que no contraturno, no turno oposto, o aluno possa ter acesso a esse atendimento que vai facilitar e melhorar a sua aprendizagem e, consequentemente, o seu desenvolvimento integral. Então, em um turno, o aluno estuda na classe regular e no contraturno, no turno oposto, ele participa do atendimento na sala de recursos. Pode passar. Ele acontece nas salas, como eu já falei, de recursos. Eu acabei já falando aí, né? O objetivo é assegurar, né, oferecer esse atendimento para essas crianças. Pode passar. Quem atua nessas classes, nessas salas de recursos, são professores efetivos da rede, não podem ser professores contratados, eles têm que ser da rede efetivos, né? Professores que tenham formação de nível superior, de preferência em pedagogia, e que tenham especializações ou formações nas áreas das deficiências, ou em educação especial, ou em educação inclusiva. Então, é a formação exigida pelo MEC, e que nós aqui da Secretaria de Educação, vamos dizer assim, ressignificamos um pouco para que esses professores pudessem ter esse atendimento. Então, os tipos de atendimento é ensino, interpretação de Libras, do sistema Braille, tecnologias assistivas, que são tecnologias para o desenvolvimento, por exemplo, de crianças que têm paralisia cerebral, ou deficiência motora, ou alguns tipos de deficiências mais específicas, softwares que são programas para desenvolvimento de acessibilidade, enriquecimento e aprofundamento curricular, que no caso são para crianças com altas habilidades, superdotação, e outros tipos de atendimento que são feitos também nas salas de recursos. Aí eu trago algumas fotos, tem 5 fotos, pode apertar aí, Fábio. Então, aí tem um atendimento, tem algumas fotos de salas de recursos, né, multifuncionais. Então, a gente tem ali uma criança que está com a informática acessível, ele está na frente de um computador, mas ele tem ali uma tecnologia assistiva, né? Ele tem uma placa, onde ele vai clicando ali, vai apertando conforme, às vezes com desenhos, né, e vai saindo lá na tela do computador. Isso é a esquerda. Abaixo a gente tem o sistema Braille na máquina de escrever, uma criança cega. No meio nós temos a comunicação alternativa também, que é uma criança, né, com deficiência física, ela é uma cadeirante, também está com a comunicação ali, onde ela vai... essas placas geralmente servem para ela se comunicar. Então, quero beber água, aí tem uma imagem lá, né, uma criança com um copo d'água bebendo. Então, são adaptações que são feitas para atender a necessidade específica de cada criança. O treinamento de recurso óptico, ele está com a lupa, né, à direita ali tem uma criança com a lupa, está lendo um gibi, geralmente para crianças que têm baixa visão. Abaixo, também à direita, nós temos a língua portuguesa na modalidade escrita para pessoas com surdez, né? A primeira língua para a pessoa com surdez é a Libras, que é a língua brasileira de sinais, e a segunda língua é a língua portuguesa. Pode passar, Fábio. Temos mais 6 imagens,
né, ainda de algumas adaptações que são realizadas em salas de recursos. Tem um jogo cara a cara, com imagens, né, figuras, e com... perdão, viu, gente? A idade aqui, né? Não estou tão jovem assim não, tá vendo? Ali agora me pegou, viu? Mas é um cara a cara, que é um jogo, quem não conhece, né? É um jogo que as crianças, eles vão... existe esse jogo realmente, então é para descobrir a cara que é igual a outra, né? São fotos que são iguais. Então tem ali a pessoa, né? Uma pessoa mais loura com outra, um mais moreno, um negro e tal. Então, ali só que é um jogo adaptado para crianças com deficiência. A gente tem uma tesoura ali também, né, que é para crianças que têm dificuldade motora, muitas vezes paralisado cerebral, né, para poder ajustar aquela tesoura para cortar algum tipo de papel. À direita nós temos em cima livros didáticos e de literatura também adaptados com imagens. Abaixo nós temos a revisão transcrita ali, né, para o braille, para pessoas cegas. Temos uma pasta de comunicação, que geralmente é para crianças com paralisia cerebral também, que são com imagens, para que elas possam se comunicar, né, às vezes pedir para ir no banheiro, quer comer, quer assistir televisão, não sei. Então, aí a adaptação que é feita e o material pedagógico para o ensino de Libras. Pode passar. Então, a gente traz aí agora, já quase concluindo, a Secretaria Municipal de Educação, né? Quais são as ações que a gente vai implementar? Algumas já estão em vigência, já existem, e outras que a gente vai estar implementando e melhorando. Então, a gente tem a aquisição de salas de recursos multifuncionais. Nós já temos, em média, 23 salas de recursos em funcionamento nas escolas. Algumas estão de uma forma meio precárias, né? E a gente vai estar ressignificando esse trabalho. Nós temos um trabalho de formação continuada, tivemos. Foi uma ideia na época que eu estava à frente da chefia da Divisão de Educação Especial. Então, durante o ano todo, mês a mês, a gente faz uma formação com os professores que atuam nas salas de recursos, para que eles possam estar falando as dificuldades, né? E a partir dessas dificuldades a gente pode estar buscando caminhos. Nesses últimos anos tivemos muitas dificuldades em relação a isso, realizamos essas formações com muita dificuldade, mas a gente agora, né, à frente da secretaria, a gente vai estar dando outro olhar a esse atendimento de sala de recursos, até porque fui eu que iniciei também a implantação, né? Conheço o funcionamento, tenho especialização em atendimento educacional especializado e tenho compromisso, assim como o nosso presidente, vereador Justiniano França, me disse que eu tenho essa responsabilidade e grande missão e tenho que responder a isso à comunidade e aos senhores vereadores aqui presentes, né? E os que não se encontram também. Então, a gente tem a garantia da matrícula nas classes regulares, nós já fazemos as matrículas. Não vamos dizer que a gente, às vezes, não encontra algum diretor, algum gestor que, às vezes, tem um pouco de restrição em relação ao atendimento dessas matrículas. Hoje, isso já é bem menos, né? Essa restrição é muito menor, porque a gente busca fazer um trabalho de conscientização da questão legal. Primeiro, a gente começa com a lei, porque é uma imposição, né? Para depois a gente passar para a conscientização da necessidade realmente de garantir que essas crianças tenham acesso à escola. Infelizmente, a gente ainda, para alguns, a gente tem que ter o poder da lei. E para outros, a conscientização por si só já abre, né, vamos dizer assim, as portas da escola. Mas as matrículas acontecem regularmente e quando há alguma dificuldade, a gente intervém. A questão do intérprete de Libras para os alunos surdos, né, já existe um concurso público. Nós, inclusive, agora estamos com um em vigor, nós vamos também convocar intérpretes para complementar, né, as vagas que existem. Encaminhamento de alunos para diagnóstico e posterior atendimento. Então, quando chegam muitas vezes as famílias ou as próprias escolas sinalizando que o aluno tem alguma deficiência, tem hiperatividade, que é o mais comum. Então, todo menino danado hoje é hiperativo, né? É o que mais a gente tem. Então, a criança não pode ser
ativa, né, gastar energia, tem hiperatividade. Então, assim, aí a gente faz, lá na própria divisão de educação especial, uma triagem interna, e dessa triagem a gente encaminha muitas vezes para o CAPES, né, que é o infantil, ou para alguma outra instituição, como a gente tem a parceria com a PAI, né, com a Cromossomos, outras que a gente, inclusive, vou falar um pouquinho ali dessa questão desses convênios, para que a gente possa ter especialistas e profissionais de saúde, por exemplo, para dar o diagnóstico realmente da deficiência ou não. Mas, independente disso, independente do diagnóstico, nós realizamos o atendimento se na triagem que a secretaria fizer detectar que a criança traz algum traço de necessidade especial, né, que possam requerer algum atendimento especial, a gente já encaminha para o atendimento da sala de recursos. A implantação de uma equipe multidisciplinar na Secretaria de Educação, nós vamos implantar, já estamos acertados isso com o nosso prefeito, já está autorizado, e a gente vai estar montando uma equipe composta de assistente social, psicólogo, psicopedagogo, para que a gente possa atender melhor, né, esses alunos e as famílias, muitas vezes, que passam pelo luto, que é aquela fase da descoberta de que o filho tem uma deficiência, e às vezes passa, a criança cresce, já vira um adolescente, não sai do luto, né, de que queria aquela criança, uma criança perfeita, entre aspas, mas que pudesse se desenvolver assim como os demais, e a gente precisa garantir essa equipe, esse atendimento às famílias principalmente. Formação continuada para os profissionais que atuam nas salas, como eu já falei, já era uma ação nossa da educação, a gente vai dar andamento nesse processo e melhorar, e para os professores também das classes regulares. Eu esqueci de colocar ali, mas vou registrar, né, a questão dos convênios com as instituições e os centros que atuam com crianças, né, jovens, com as pessoas com deficiência da nossa cidade, como a gente tem a presença aqui dos representantes da PAI, da Cromossomos, de algumas instituições que fazem e realizam um excelente trabalho, que a gente tem uma parceria muito boa, sempre tivemos, mas eu sei também das dificuldades das instituições, né, em atender, e muitas vezes dos recursos também. Então, na medida do possível, a Secretaria vai estar à frente disso, em parceria e formando um elo mais forte, para que a gente tenha uma rede de atendimento mais fortalecida na nossa cidade, no nosso município. Para encerrar, em 2009, eu escrevi um artigo sobre a inclusão, e aí peguei uma fala minha e trouxe para encerrar meu momento aqui com vocês. E diz o seguinte: estamos a caminho. No caminho, dando um passo de cada vez, fazendo valer nossa crença de que a inclusão não se faz só por determinação legal, mas, acima de tudo, por um querer que parte de mim, de você e de todos nós juntos. Pensando, fazendo e refazendo o caminho para que todos possam passar. Incluir significa fazer parte do todo. E, parafraseando Cláudia Werneck, quem cabe no seu todos? Os negros, as mulheres, o índio, os idosos, os meninos de rua, os sem braço, os que não ouvem, o que não te vê. Nesse processo de inclusão, só temos uma única certeza: é caminho sem volta. Os diferentes estão chegando à escola, e quem é igual? Cabe a nós, educadores, fazer a diferença para que todos tenham as mesmas oportunidades de aprender a inventar e reinventar um mundo diferente, porém igual em oportunidades, e fazer dele cada vez melhor para se viver. Muito obrigada. Antes de abrir para os vereadores, e também vou passar aqui a palavra para Moema, nós temos falado muito sobre a questão da equipe multidisciplinar na educação,
E como já existe uma proposta e filializa SEDUC, eu gostaria de fazer uma sugestão à professora Jaiana, que a gente sabe que, mesmo tendo a necessidade, é importante que aconteça, até mesmo se um dia a gente alcance a cada unidade escolar, que ao invés de ficar na SEDUC, que pelo menos a gente consiga colocar em cada região administrativa, né? Porque são 5 regiões administrativas, e se a gente conseguir colocar em uma escola polo, consegue atender com mais qualidade. Pense nessa ideia. Eu acho importantíssimo, porque hoje o educador necessita exatamente desses profissionais, do psicólogo, do assistente social, né? Para desse suporte na educação. Então, colocando nas unidades administrativas, acho que consegue dar uma qualidade melhor, e com certeza vocês querem na educação. Eu vou passar aqui a palavra para a Moema, coordenadora do PET, ela quer fazer algumas considerações. Na pessoa do vereador Justiniano França, excelentíssimo, a senhora Jaiana, e parabenizá-la pela excelente explanação, que me deixou muito emocionada, o senhor Reinaldo Maia, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e a senhora Monalisa Dória, enfermeira, que representa aqui a secretária de Saúde, Denise Lima Mascarenhas. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar minha amiga Jerusa também, que está ali sentada, que tive o prazer de trabalharmos juntas, né, Jerusa, na secretaria. E o professor Hilde, secretário de Desenvolvimento Social, pediu que eu viesse representá-lo, que ele estava num outro compromisso, assim também como a pessoa do senhor Carlos Lacerda, que é o nosso diretor do Departamento de Assistência Social, e ele pediu que eu passasse para vocês, né, o que tem sido feito no município, o trabalho que ele vem acompanhando. E ele passou para mim que nós temos na cidade de Feira de Santana, principalmente nessa região central, rampas de acesso nas calçadas para os cadeirantes, que tem servido também para as mães com carrinhos de bebê, para facilitar a mobilidade. O programa Passe, que hoje conta com 8 vans adaptadas com elevador, 90 ônibus com elevador. Na micareta de Feira de Santana, é um trabalho que já vinha sendo feito e esse ano dá continuidade ao Camarote da Diversidade. E o bloco Me Leva Que Eu Vou, e também conta essas pessoas para participarem desse circuito da festa no Camarote da Mobilidade, com essas vans que fazem o transporte dessas pessoas para participarem do circuito da festa. Cadastro de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, e existem hoje no quadro da Prefeitura Municipal da Prefeitura de Feira de Santana, principalmente na Secretaria de Desenvolvimento Social, um assistente social com deficiência visual, e até mesmo o nosso diretor hoje do Departamento de Assistência, que é um cadeirante, pessoas com deficiência física, né, e outras pessoas também em cadeira de roda. Implantação de elevador em alguns prédios públicos para atender as pessoas em cadeira de rodas e mobilidade reduzida, tais como a própria Câmara de Vereadores aqui e a Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ele manda avisar que o diretor do Departamento de Assistência Social já fez uma vistoria esse ano nos equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social, nos CRAs e nos CREAS, e hoje 80% desses equipamentos já oferecem essa acessibilidade, e os que não têm estão sendo providenciados. E existe hoje um interesse do governo municipal em promover acessibilidade plena no município de Feira de Santana, né? Essas foram algumas palavras que o nosso diretor pediu que passasse para vocês. E, Jaiana, mais uma vez eu vou te parabenizar e justificar a minha emoção. Eu sou pedagoga, sou formada em educação especial e tive o prazer de, enquanto professor de sala de aula em escola particular, trabalhar com um aluno autista e um aluno com deficiência visual. Então, na sua fala, eu me reportei esses momentos e reforço essa importância desse olhar mais atencioso para as pessoas com deficiência. E dizer que é um prazer imenso a gente poder vivenciar e trabalhar, né? No meu caso foi com crianças, e dizer para vocês que a gente tem muito que aprender com essas pessoas. A gente acha que nós é que vamos ensiná-los, quando na verdade eles ensinam muito mais. E depois que a gente tem essa oportunidade de poder passar por essas vidas, a gente tem um olhar mais criterioso, a gente tem um olhar mais emergencial realmente para essa necessidade da acessibilidade, de levar a educação, de poder promover, como Jaiana mesmo disse, poder promover uma vida normal, que na verdade é disso que eles precisam. Muito obrigada.
Acompanhando a professora Jaiana, está presente aqui nesta sessão a professora Diana Falcão Gomes, que é chefe da divisão de apoio ao magistério, a professora Alessandra Ribeiro, que é chefe da divisão de ensino especial, e Ana Cristina Pinto Lima, que é chefe da divisão de educação infantil, e Adriana Peixinho, exato, chefe da divisão de planejamento técnico, Isaac Farias, que está lá, sentado ali, só observando a sua secretária. Vereador Beldes. Com a palavra, para a sua consideração. Bom dia a todos, saudar a mesa, saudar aos meus pares vereadores, a todos os presentes, aos funcionários da casa. De 3 a 5 minutos. 3 minutos. É mais rápido, eu só estou levando a consideração, parabenizar ao senhor presidente, vereador Justiniano, pela iniciativa de promover essa sessão especial para tratar de um tema de grande relevância hoje. Parabenizar a professora Jaiana pela sua exposição, com sua clareza, sua lucidez de colocar todos os pontos, a pedagoga, que agora estou sabendo que é a professora Moema, e também queria dizer, Reinaldo Maia, presidente, que todas essas colocações que foram feitas, principalmente a respeito das leis, quer dizer que essas leis, que é garantida pela Constituição, pela LDB e as demais leis que regem nosso país, foi uma conquista do segmento das pessoas com necessidade, não é mais necessidade, né? Das pessoas com deficiência. Essa foi uma luta árdua, uma luta difícil, mas que infelizmente no nosso país é uma sociedade ainda que não se prepara para poder estar fazendo com que as pessoas com deficiência estejam realmente inseridas no convívio social. Há muitas dificuldades, há muitas necessidades ainda que precisamos prover. Não podemos deixar de comemorar as conquistas, que foram muitas, mas também não podemos desmorecer em buscar a plenitude, como foi se colocado aqui, da convivência social das pessoas com deficiência. Então, quero parabenizar nesse dia de hoje todas as pessoas com deficiência e dizer que, na minha intelectualidade, que é pouca, quero trazer aqui uma questão humana. Pensar aqui na nossa sociedade, digo sociedade mundial, é que para se garantir o convívio social, nós precisamos estar amparados pela força da lei, quando na verdade teríamos que garantir isso pela força do amor. Desculpe se sou meloso, mas na verdade quando Jesus colocava aquela situação, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele quis dizer, ama o teu próximo como a ti mesmo, independente da condição física, independente da condição mental, independente de qualquer condição. Mas fica aqui os meus parabéns, pela realização do evento, e parabéns principalmente a todas as pessoas com deficiência física que ao longo de seus anos vieram conquistando, e temos muito que conquistar, e precisamos dar as mãos, como diria o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade. Obrigado. Vereador Isaías de Diogo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores da mesa, da plateia, na verdade nem digo plateia, porque não é circo, mas a todos que estão aqui nos assistindo nessa manhã. E eu quero aqui, senhor presidente, falar em relação à palavra de senhor Reinaldo, que por mais de 2 vezes nos alertou a que todos nós da sociedade abríssemos os nossos olhos. E me chamou a atenção que o amigo Reinaldo, que eu conheço de longos anos, de secretarias, que eu já fui presidente de associação, então já acompanhava o trabalho social que ele desenvolve nessa cidade. Mesmo com a deficiência na visão, ele nos desperta
para que todos nós venhamos abrir os olhos. E muito me lembrou uma história de um cego na Bíblia chamado Bartimeu, o qual Bartimeu, ele tinha essa deficiência, ele era cego, e ele sabia que Jesus iria passar por ali, em Jericó, e ele começou a clamar por um socorro, por ajuda, sabendo ele de quem poderia partir a solução daquele problema. As pessoas de antigamente via um deficiente físico como um mendigo, como esmolé, como uma pessoa desprezada, como alguém que está à margem da sociedade. E muito bem feita essa colocação do nosso amigo Reinaldo, e que hoje a gente se depara com a história daquela. E Reinaldo nos traz aqui um despertar dessa manhã. O deficiente, seja lá em que área for, ele não é mendigo, ele não é um coitadinho, ele precisa e ele quer entrar e ser e estar enquadrado na sociedade em todos os meios. E está aqui seu Reinaldo, este vereador que já é seu admirador, embora o senhor não pode estar me vendo, mas eu queria convidar todos que estão aqui que por um minuto todos fechassem os seus olhos, por gentileza. Eu queria convidar que vocês fechassem seus olhos. Eu vou fechar o meu também. Não abra os seus olhos não. E eu queria que você levantasse a sua mão direita e tentasse pegar esse objeto que está à sua frente aí. Pode abrir os olhos agora. Você pegou em alguma coisa? Muitas vezes é essa a realidade das pessoas que passam por deficiência, que passam por algum momento desse, e que nós, infelizmente, ao invés de ajudar, dificultamos. E este vereador aqui quer contribuir para que todos vocês estejam ingresso na sociedade de Feira de Santana. Vereador José Carneiro Rocha. Senhor presidente dessa casa, vereador Justiniano França, a quem aproveito para parabenizá-lo pela iniciativa de realizar essa sessão tão especial para falar de um assunto tão importante na nossa sociedade. Em nome da secretária, saudando a secretária Helene Ribeiro, saúdo os demais membros da mesa, colegas vereadores, senhoras e senhores, autoridades aqui presentes, representadas, senhores da imprensa. Eu imagino que, ao longo dos anos, as pessoas portadoras de deficiência, seja ela qual for, têm derrubado a barreira do preconceito. Graças principalmente às suas iniciativas de se organizarem através de associações e entidades que realmente lhes representem, fazendo as reivindicações tão necessárias junto às autoridades, no sentido de sensibilizá-los a não enxergar as pessoas com deficiência exclusa da nossa sociedade. Eu entendo que deficiência física não é um defeito. Imagine, senhoras e senhores, que às vezes a gente observa um cidadão, uma cidadã altamente malhado, bonito, bem vestido, e não imaginamos, não enxergamos, vereadora Jerusa, a olho nu, nenhuma deficiência. Mas às vezes ele possui deficiência, vereador Justiniano França, que a gente não enxerga, deficiência que é maléfica para a nossa sociedade, deficiência que traz problemas para quem está ao nosso redor, e a gente não questiona e não discute sobre essa questão, que é a deficiência de caráter. Essa sim, essa nós devemos ter preconceito,
Nós devemos nos afastar das pessoas que são portadoras da deficiência de caráter. Eu, por exemplo, faço questão, ficar longe, distante dos considerados mau caráter. E é por isso mesmo que não me chateio quando me chamam de ceguinho. Sou deficiente visual? Tenho sim, embora parcial. E não tenho nenhum preconceito de tornar isso público. Nas rodas dos amigos, ceguinho chegou, vamos lá, ceguinho. Tranquilamente, sem dificuldade. Ficaria muito triste se chegasse ao ponto de nos dizer, chegou um mau caráter. As dificuldades enfrentadas, eu vou concluir, senhor presidente, para ser regimental, as dificuldades enfrentadas pelas pessoas portadoras de deficiência são enormes. A nível de educação, acesso à educação, acesso ao emprego digno, esquecendo que não se trabalha apenas com as mãos e pernas, se trabalha também com a cabeça. E a nossa sociedade é muito hipócrita com relação a isso. Dá oportunidade, às vezes, ou sempre, a pessoas que trabalham braçalmente. E para encerrar, senhor presidente, eu queria encerrar recitando o poema de Dinamô, que diz que quem recebe de nascença uma cabeça que pensa, um coração para amar, é feliz por toda a vida, tem riqueza garantida, tem tudo o que desejar. Vamos em frente e vamos à luta, em busca, quem sabe, do nivelamento das calçadas de feira, para que possamos, Maia, andar livremente, sem nos bater nos orelhões, sem tropeçar e sem às vezes cair. Muito obrigado. Passe para Mário Moreno, representante deputado de Matéia, dizer que a nossa responsabilidade, Zé, e parabenizar pela sua fala, é muito grande. Acho que nós precisamos também trabalhar muito na linha da fiscalização, e a gente teve um exemplo muito claro nesses últimos dias. E a gente precisa avançar nessa nossa ação enquanto legislador na fiscalização, sobretudo as nossas comissões. Quando você esteve semana passada no G. Barbosa e fez a denúncia aqui nesta casa do problema do estacionamento, o PROCON já tinha estado lá, a situação não tinha mudado. Quando a Comissão de Direitos Humanos esteve presente no G. Barbosa, no mesmo dia a situação mudou. Então, o nosso papel é fundamental. Cabe a cada um de nós agora, e aí a gente vai trazer essa nossa discussão, trazer discussão aqui na casa, das nossas comissões, ir buscando as legislações, irmos em busca da fiscalização para buscar. Essa questão das calçadas é algo que eu ouço aqui nesta casa há 2 legislaturas e precisa se mudar. E precisamos estar à frente disso para ver essa situação mudada na nossa sociedade. Não cabe mais a cada sessão especial ouvir sempre essa questão em relação às calçadas em Feira de Santana. Se você gravar essa questão, daqui a um ano, se não fizermos nada, vamos ouvir novamente a reclamação em relação às calçadas. E precisamos realmente atuar para ver essa situação realmente modificada. Mário. Bom dia a todos e a todas. Saudar aqui o presidente Justiniano França. Saudar também o Reinaldo, né, do Conselho Municipal de Deficiência. Saudar aqui a secretária. E saudar o vereador Eli Ribeiro, em nome dele eu saúdo aos demais vereadores. Bom, eu estava aqui analisando a portaria de número 168, de 5 de junho de 2008, ela deve ser cumprida com mais rigor, né? Uma outra situação que eu tenho acompanhado em alguns órgãos públicos é que a elevatória para deficientes quebradas em vários órgãos, isso municipal, estadual, né? Eu trago aqui uma sugestão aos vereadores a fiscalizar isso aí. O que compete ao Estado, o deputado, passarei para o deputado José de Arimaté, qual represento, e eu deixo aqui um exemplo de superação do conhecido Blade Runner, corredor lâmina. Ele, um paralímpico, campeão paralímpico, ele que não tem as 2 pernas e usa próteses.
Daí a gente vê que o deficiente, ele pode. O deficiente, ele também é capaz. E é inadmissível haver, que infelizmente existe e há, uma certa discriminação para com os deficientes. Passarei para finalizar, senhor presidente, o exemplo também do João Lucas Tanak, ele que é ator da novela Carrossel, ele que pratica esportes radicais. Ora, de repente você não pratica esportes radicais, mas um deficiente, ele pratica esportes radicais. Fica aqui a minha palavra, fica aqui a minha fala, e trago o abraço do deputado José de Arimatea, na certeza de que ele vai fiscalizar os órgãos do Estado. Passarei isso para ele, ele vai fiscalizar no tocante às elevatórias para deficientes. Muito obrigado, presidente. Vereadora Jerusa Sampaio. Senhor presidente, saúdo a mesa no nome da minha amiga, coordenadora do PET, Moema Pedreira. Parabenizo Jaiana Ribeiro, que falou com muita propriedade, quando a gente percebe a sua intimidade com o assunto. E parabenizo também o presidente da casa por essa iniciativa, por esse olhar diferenciado e acolhedor. Porque quando tive a oportunidade de estar como secretária de Desenvolvimento Social, nós tivemos ali aquele contato com as pessoas mais carentes, aquelas pessoas que precisavam do nosso acolhimento. E hoje em dia o deficiente físico, ele tem tido um olhar mais diferenciado, no sentido que as pessoas hoje percebem a importância, e eu sempre digo que o deficiente físico, ele veio com uma limitação em uma faculdade, mas as demais faculdades sobrepõem. Eles superam muitas vezes as pessoas que não têm limitações. Deus deu essa condição da superação nas outras faculdades, e eles vêm, tenho certeza disso, para manifestar a glória de Deus. Eu não vou falar com todo o requinte que Isaías de Diogo falou, uma passagem da Bíblia, mas existe uma passagem na Bíblia que um discípulo pergunta a Jesus: quem pecou mais, ele ou seus pais? Porque aquele jovem era cego e o discípulo queria saber, e Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais. Ele veio com essa deficiência para manifestar a glória de Deus. Então, essas pessoas são especiais. E eu sempre passo isso também para as mães. As mães de filhos especiais. Eu digo que elas são especiais, porque Deus confiou o seu filho para que elas cuidassem de uma forma muito especial, e elas sem limites. Observem as mães das crianças que necessitam de um cuidado maior, que tem uma deficiência física. Elas abrem mão de sua vida, muitas vezes profissional, social, e dedicam-se a essas crianças e formam grandes homens, grandes mulheres. Então, é uma missão para aqueles pais que têm filhos especiais. E o município tem se empenhado muito, como colocou a Jaiana, o cuidado de levar para as escolas. Agora é muito importante que tenha na ponta esse atendimento psicológico, esse atendimento social. Aqui nesta casa, recentemente, coloquei um requerimento pedindo ao delegado regional do trabalho, João Batista, que fiscalize mais as empresas que não estão cumprindo, só para concluir, senhor presidente, que não estão cumprindo uma lei federal que oportuniza X% nas empresas do deficiente físico e do jovem aprendiz. Temos que fiscalizar, porque é da oportunidade. O deficiente está ali, trabalhando no parte da inclusão produtiva que tem que haver, mas precisa de uma fiscalização. Nós colocamos esse requerimento nessa casa e vou buscar, senhor presidente, uma resposta, porque tem que ter esse feedback,
para que as empresas cumpram o que é lei e é lei federal. Então, assim, parabenizo a todos aqui presentes, a PAI também, essa associação que está sempre ao lado, dando dignidade, resgatando os direitos, aos nossos colegas vereadores, a todos aqui presentes na galeria, e que Deus abençoe, que nós possamos ser ponte no caminho daqueles que estão nesse momento necessitando da nossa ajuda. Deus abençoe, muito obrigada. Moema quer fazer só uma complementação da sua fala? Diante de tudo que foi exposto, né, eu gostaria só de relatar rapidamente para vocês um momento que nós vivenciamos a semana passada. Como eu falei para vocês, hoje o nosso diretor de departamento é um cadeirante. E a semana passada nós estávamos em uma reunião de trabalho e na hora de ir embora ele ficou um pouco agoniado para sair, porque a rampa, né, que dá acesso para facilitar essa mobilidade dele, tinha um carro estacionado na porta. Então eu queria que a gente parasse um pouquinho para pensar, enquanto cidadãos ditos normais, né, se é que é assim que nós somos, que a gente fizesse um pouquinho o nosso papel e se colocasse. E eu digo para vocês que eu tenho me sentido em diversos momentos constrangida, envergonhada, acompanhando o Carlos Lacerda em diversos momentos no trabalho, aonde quem se sente mal sou eu, em ver a dificuldade dele para ter acesso a diversos lugares. Então, que se cada um de nós, né, a gente tivesse esse olhar criterioso, esse olhar carinhoso e especial com toda e qualquer pessoa, a gente já está fazendo a nossa parte, porque nós aí pedimos a ele que a gente iria fazer um momento, entre aspas, de brincadeira, mas que a gente ia localizar quem foi a pessoa que estacionou aquele carro e pedir que alguém visse o que era que estava acontecendo. E realmente, na hora que a pessoa viu que ela travou o acesso dessa pessoa, ela pediu 1000 desculpas, ela se sentiu sensibilizada. E quanto de nós, às vezes a gente não observa, tem lá uma vaguinha reservada e que tem carros parados ali que estão dificultando o acesso dessas pessoas. Então eu acho que cabe a nós que está aqui hoje presente, podendo vivenciar esse momento, que a gente reflita um pouquinho sobre o nosso papel na sociedade. Muito obrigada. Moema, essa questão da rampa de acesso, tá? É só a gente chegar também nas vagas de estacionamento do idoso deficiente. Perfeito. É chegar para ver. Tem pessoas que param logo cedo, quando for lá no final da tarde, veja a pessoa. Essas pessoas a gente precisa assim, mover uma ação de envergonhar essas pessoas, né? Porque ocupa ali, corre rapidamente para ocupar aquele espaço, aí sai, passa o dia todo, e realmente é algo muito triste. Maia, gostaria de fazer um... Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizar a professora Jaiana pela sua colocação, com muita firmeza, com muita presteza, o seu dinamismo na educação especial. Agradecer o vereador Isaías de Diogo pelas palavras e dizer, presidente, a professora Moema que 90 ônibus com elevadores pode ser que exista, agora funcionando deve ter uns 10. Então não é tão importante ter tanto ônibus com elevadores se não fiscalizar e fazer cumprir a lei. Fazer as empresas cumprir a obrigação de manter essa acessibilidade para os cadeirantes. É uma vergonha você ver um cadeirante sendo carregado para colocar no ônibus. Uma vergonha o motorista dizer assim, eu não posso, o elevador não funciona. Ou então há uma falta de interesse, de humanidade do motorista, às vezes até de usar o elevador. E às vezes não sabe nem usá-lo. Presidente, permita-me também abrir uma exceção aqui para falar do passe do deficiente, que está sendo hoje, no momento, a Secretaria de Transporte está com esse passe sendo colocado, o recadastramento do passe. Senhor presidente, preciso que mude essa lei, senhor presidente. Olhe, as pessoas com deficiências irreversíveis não precisam estar todo ano levando esse passe para ser recadastrado. Primeiro, pela dificuldade que tem de se conseguir um médico especial. A secretaria não tem condição, não tem de fazer acontecer essa demanda, essa necessidade de buscar todos os deficientes
que são reversíveis, precisa estar todo ano mostrando que está vivo e que não enxerga e que não anda. Então, se eu mesmo sou, o meu quadro é irreversível, eu só posso enxergar por um milagre. Então, por que eu tenho que estar todo dia mostrando essa minha dificuldade, esse meu problema? Preciso, senhor presidente, que mude isso aqui na casa, já que não se conseguiu mudar até hoje, mudem por lei, que todo deficiente irreversível apenas compareça ao setor e mostre que ele está vivo, e então, de 5 em 5 anos, ele venha renovar o seu passe, coisa parecida. Muito obrigado. Convido a vereadora Jerusa para entregar uma placa à senhora Jaiana Bastos Miranda, secretária municipal de Educação, palestrante desta sessão, em agradecimento pela sua palestra e reconhecimento desta casa. Eu vou pedir à Comissão de Direitos Humanos que dê uma observada nessa legislação que foi colocada por Reinaldo Maia em relação à questão da legislação, né? Porque tem uma lei que renovar anualmente o passe, mas se é uma deficiência, né, irreversível, acho que a gente precisa realmente modificar. Então, a questão que a gente pudesse dar uma analisada, né, peço a vocês que nos ajudem neste processo. Eu queria aproveitar esse ensejo aí que Maia solicitou. Eu não sei se pode, né, que eu não entendo muito, mas o Dia Municipal, essa lei que existe, né, do Dia Municipal, se possível que mudasse o título, porque se refere apenas às pessoas com deficiência física, né? Então, poderia ser Dia Municipal da Pessoa com Deficiência. Porque aí a gente contempla a todos. Dia Municipal dos Portadores de Deficiência. É porque não está como não está como física, né? Agradecer o convite a esta casa, né? Agradecer a minha equipe que veio aqui me prestigiar, que está comigo lá na secretaria no dia a dia, me ajudando a fazer o melhor pela educação de feira. Agradecer imensamente a toda a equipe, aqueles que não puderam vir, eu sei que estão aqui em espírito, não estão em presença. A Maia, né, que está na presidência aí, meu colega do Conselho da Pessoa com Deficiência, sei que ele vem buscando fazer um trabalho, eu acho que com nossa gestão municipal, eu acho que agora você consegue trabalhar melhor, Maia, né? Vamos ver. E dizer que a Secretaria Municipal de Educação está às ordens dessa casa, ao dispor de vocês, para que qualquer momento que possa ter algum esclarecimento e alguma ajuda em qualquer sentido, a gente está lá à disposição de vocês. Obrigada pela oportunidade e pedir também um outro detalhe. As pessoas com deficiência, que às vezes a gente chama de pessoas especiais, né? Na verdade, todos nós somos especiais, de uma forma ou de outra. Eles não querem ser especiais, eles querem apenas ser pessoas. Só ser pessoas, iguais como todos nós, dentro dos seus direitos e dos seus deveres também. Então, a gente tem que entender um pouquinho de que as pessoas especiais somos todos nós, né? Então, bom dia a todos e desejar a vocês, né, as pessoas com deficiência, que
tenha um dia específico, mas que todo dia seja o dia de que vocês possam estar usufruindo desse direito de ir e vir dentro da nossa cidade. Marcelo, que é deficiente, ele fez uma observação aqui. Presidente, gostaria de saber, ele fala em nome da Associação dos Deficientes Físicos da Bahia, de saber o que os vereadores têm a dizer e realizar para o benefício dos deficientes físicos e demais deficientes daqui de Feira, porque o Dia Municipal do Deficiente é só um dia e nós somos deficientes o ano inteiro. Convido a todos para acompanharem de pé a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida, só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, Em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradecemos a presença de todos, da imprensa, dos colegas vereadores, das autoridades presentes ou representadas. Declaro encerrada a presente sessão e solicito a todos assinarem a ata dos nossos trabalhos.